E aí, gente, bem-vindos ao Gabinete Pastoral, o podcast do pastor Juninho. Aqui o pastor tem sempre razão. Bravo, né? Não. Você viu ou não? Não. Negócio é sério aqui. Todo mundo fica intimado quando eu falo isso aqui. Gente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse novo tempo que nós estamos vivendo, essa loucura, né? Sim. Culto online, fotografia, é muito visual, vídeos, Reels. O que é isso, Reels? Tá doido o negócio. Tem que fazer, pastor, tem que fazer. Tá vendo? A gente vai chegar nisso aí. O pessoal me cobra de coisas, Então eu tenho aqui a Luana e a Nath. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente no Gabinete Pastoral, que o negócio é sério, hein? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo tempo que nós estamos vivendo. Ô, Nath, você é do tempo da webcam aqui na igreja, né? Sou sim. Da primeira webcam. E ligava no comecinho do culto ou não? Não ligava, não. Ligava na quarta, música, por aí. E às vezes desligava e ninguém cuidava. Aquela webcam era assim, ela funcionava todo domingo. Às vezes ela funcionava só na quarta. Às vezes ela não funcionava, entendeu? Tinha vontade própria. Tinha vontade própria. Ela Totalmente. tinha um espírito de webcam nela. O negócio era feio. E ela ficava em cima, então dava uma sensação de câmera de segurança, era ou não era? Era totalmente. Não, era, Luana. Luana, você pegou a fase boa. Muito bem. Adoro o Já senhor. tava pronto. Não, assim, era tenso. O webcamzinho às vezes não ligava, né, Nath? Eu ficava Não. bravo. Não, era muito engraçado, porque tinha cultos que funcionava lindamente, tinha cultos que ela não funcionava, aí a gente tinha que sair correndo. Eu lembro que quando foi trocar a webcam, foi um domingo antes do culto, Aham. que aí saiu todo mundo Isso, correndo pra isso. comprar, aí compraram a webcam errada, aí tinha que trocar, daí trocaram, e foi Eu acho que tava desastre. chovendo nesse dia, eu Tava. tomei chuva, ia pregar. Misericórdia, eu não quero nunca mais voltar nesse tempo, Senhor. Muito obrigado no nome de Jesus. Hoje nós temos uma equipa que trabalha nas redes sociais, no marketing da igreja, na fotografia, no culto online, na mídia dentro do templo, né? Porque o que vai aqui para dentro, depois a gente solta também. Sim. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque hoje as pessoas são muito... Elas são visuais, é o que olha. Vocês concordam comigo ou eu tô falando besteira? Totalmente visual. Hoje em dia, eu acho que já vem de um tempo já, né? As redes sociais vêm progredindo e cada vez mais tomando esse espaço na nossa vida e cada vez mais acessível, né? Porque eu lembro que quando eu era adolescente não era tão acessível assim, Você né? conheceu o mimeógrafo ou não? Eu conheci. Você conheceu Eu o mimeógrafo? conheci. Aquele cheiro de álcool, aquele desenho que sim, passava. sim, Isso aí era. sim, Isso aí, meu tempo era isso aí. Pastor, eu comecei na igreja no Ministério do Retroprojetor. Também tive esse chamado, irmã. Esse chamado. Fui eu que digitei todas na transição pro retroprojetor. Do retroprojetor pro projetor. Pro projetor, eu que digitava todas as letras de Você faz parte da músicas. história, sabe disso, né? Você faz parte da história da música cristã. Fez a É o transição. primeiro ministério de quem quer começar a trabalhar na igreja, começa no Basicamente. retroprojetor. E ainda no PowerPoint, não é igual agora, que tem os programas Pro bonitos. Presenter. Maravilhoso. Não, era PowerPoint. O pessoal não quer nem Easy Worship mais, agora Não, é Pro é Pro Presenter. Presenter. O negócio é... Você concorda, Nath? Muito visual? Tudo Muito visual. visual, totalmente. Eu vejo por nós. Quando a gente veio se mudar pra cá, a primeira coisa que a gente pesquisou foi a igreja. Quando a gente achou a CCR, a gente foi ver o perfil do Facebook na época. A gente já viu o culto online na época, viu as músicas, viu a palavra, viu tudo. Foi a primeira imersão que a gente teve com a igreja. O meu contato, Exato. o meu também foi assim. E é, tipo, Redes sociais. Redes sociais, totalmente. Então, talvez hoje, diferentemente de 20 anos atrás, o primeiro contato que as pessoas têm com a igreja talvez seja Online. redes sociais, online. O que a gente precisa pensar hoje em dia é que um ser humano que tem um telemóvel, ele passa, em média, 4 horas no telefone. Então, é muito importante que a igreja esteja em contato com as redes sociais. O ser humano que não é o Elian, né? Só 4? Só 4? Assim, né? É uma base, uma média. Você coloca assim, o ser humano normal, É aí 4 você vai horas. excluir 4 horas pelo menos, né? Agora com o Reels é pior. É verdade. muito pior. Qual que é a diferença do Reels? Eu gosto muito do Stories. É diferente. Eu vejo... Mas não funciona bem? Funciona, mas é assim. O Instagram é um joguinho, pastor. Ele te dá ferramentas para você jogar o jogo dele. Eu tenho que fazer mais Reels, é verdade. É porque o Reels, ele quando você faz um Reels, o seu conteúdo chega a mais pessoas. Porque as pessoas consomem Reels. Aham. Ô, Nath, cara, eu lembro, como você é da época da webcam aqui na igreja, e daqui a pouco a gente vai falar onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Né? Nós temos um projeto no nosso coração.
Lembra quando entrou a pandemia? E o legal foi isso, que quando começou, que nós tivemos que fechar a igreja, aí nós já tínhamos o culto online. Sim. Não era... Ó, é com essa câmera aqui, ó. A Sim. Canon do Daniel. A gente... Nossa primeira câmera. Quando a gente comprou essa câmera ruim aqui, brincadeira, Daniel, obrigado por você emprestou pra gente. Não, ela é muito boa. A gente achava que tava bombando, Luana. Tipo assim, cara, agora nós temos culto online. Depois eu comprei uma lente ainda. Paguei 80 euros. Quase morri na época. A gente achou que tava bombando. Então, assim, quando entrou a pandemia, nós já fazíamos culto online. Já. Era bom? Não, era mais ou menos. Bem... Mas a gente já trabalhava. Não sei se a Nath lembra. Sim, foi aquela transição que todas as igrejas tiveram que ter, mas a gente já tava. Isso que eu ia A falar. gente já estava inserido Tava nisso. 90% à frente da maioria das igrejas que não tinham esse investimento. dentro da Exatamente. igreja. E é algo que eu falo para minha equipa, pro meu pessoal. Nós temos que ter a visão sempre 2 anos à frente de tudo. Pelo menos. Sempre 2 anos. Por que eu penso em 2? Que ele não é tão próximo, mas também não é muito longe. Tipo, 5, 10 anos. É um meio termo, 2 anos, sempre 2 anos à frente. Quando entrou a pandemia, nós já tínhamos culto online. E aí nós começamos a melhorar, a aprimorar o que nós tínhamos. Você lembra de alguns dos desafios assim que você enfrentou? Porque daí a Nath estava à frente sozinha. Na Não época, tinha, sim. não tinha equipa, assim, não tinha uma equipa. Tinha na época? Ou já tinha? Não, na Porque época... o Gui te ajudou, O que é Gui o seu me ajudou. esposo. Não, na época era só... As câmeras eram fixas. Então não tinha equipe. Ah, é verdade, não tinha... Não, eu fazia o corte no computador e as 2 câmeras eram fixas. Aí foi nessa época que surgiu a necessidade de movimentar as câmeras, pra ter mais agilidade e É também. que tava chato o culto. Tava muito chato. E aí foi nisso que entrou o Max e o Leandro. Foi nessa época que eles entraram e começaram a trabalhar com a gente e foi fluindo, assim. E eu lembro que a gente ficava perdido porque a gente não sabia. A gente não sabia muita coisa de aparelhagem, o que comprar. Apesar que o meu irmão é produtor, então ele nos ajudou. Até hoje ele vai falando coisa pra mim, eu vou passando. Mas hoje o pessoal começou a ficar bom já, graças a Deus. E também a falta de pessoal treinado pra isso. É muito difícil, porque no meu caso, eu não sabia nada. E eu ia treinar pessoas sem saber. Aí, O que a Nath trabalhando. o que a Nath sabia era ligar o culto online. é. Tipo assim, tô bombando, já sei E ligar. na época era só no Facebook, depois foi só no YouTube e foi assim. E a gente foi trabalhando com isso sem saber. Foi caminhando. O Guilherme me ajudou muito nisso. E na época que a gente gravava os cultos, ele fazia a parte toda pós-produção, porque na época a gente não estava fazendo ao chatíssimo, vivo. né? Era chatíssimo. Era muito chato. Eu via assim ele sofrendo. E tinha que gravar de novo, tinha que fazer louvor de novo. Foi. Aí o foi um pior disso desafio. tudo, sabe o que é? Ficar bravo com o pastor, não poder, tipo, xingar o pastor, entendeu? Isso que é bom de ser pastor. Tipo assim, já tá bom, pastor? Tá bom. tudo Respira na fundo. bênção. E ao mesmo tempo, o culto online não vai parar. Não. O culto online veio pra ficar, nunca mais termina. E agora fazendo um paralelo, que é mais a área da Luana, redes sociais, Instagram. O pastor que não tá... A igreja, vamos falar primeiro dele, a igreja que não está no Instagram. Portugal ainda funciona no Facebook, o Brasil já meio que morreu, mas que não está nas redes sociais. Luana, o que você me fala? Eu acho assim, pastor, antes da pandemia, as pessoas que consumiam culto online, pregações via YouTube, eram outro tipo de pessoas, eram pessoas específicas, os famosos desigrejados, ou quem queria algum conhecimento a mais, que queria ouvir outro pregador falando sobre outra coisa. E hoje não. Hoje o nosso público que escuta e assiste o culto online são pessoas que gostavam de estar na igreja e não podem. Boa colocação. Então, assim, hoje eu acho que a gente tem que pensar em como essas pessoas estão recebendo, porque são pessoas que gostavam de estar na igreja e não podem. Então, a gente tem que pensar o culto online não só na parte técnica, que é muito importante, porque realmente chegar de boa qualidade e tudo mais, mas a gente precisa pensar em como essas pessoas estão recebendo, e eu sempre falo isso, né? Eu acho top, eu já falei isso para o pastor, aqui a CCR, para mim, é um lugar, por mais que vocês falam que não tenham pessoas técnicas e tal, tem pessoas que trabalham, que fazem, por mais que vai dar um trabalhinho, mas vai se indo. Tem igrejas que é zero, pastores que sofrem muito com isso. Então, assim, eu acho que estamos no caminho para poder crescer e tudo mais. E hoje, quem não está nas redes sociais, pastor, não está acompanhando. Eu falo que, como eu falei, as pessoas passam 4 horas do tempo dela nas redes sociais. As igrejas não podem ser aquelas pessoas, a rede social que só posta
horário do culto, eventos, não pode E ser. quando o pastor posta 56 fotos de um culto? Aí ninguém vê. Aí você Eu tenho muito amigo pastor no meu Facebook, Instagram. Me dá o desespero tão grande. Mas é que é muito relativo, porque depende do público dele, entende? Se ele está tendo uma resposta, ele vai continuar postando. É isso que a gente tem que parar de se comparar nas redes sociais, porque é muito top eu ter referência de igreja tal, mas o pastor sabe o que funciona para a igreja dele. E o público que ele quer alcançar. Exatamente. Tem isso também. Tem. Porque a primeira coisa que falam quando você vai se inserir nesse meio do Instagram é definir o teu nicho. Que nicho você quer? Por exemplo, você quer fazer reels engraçados da parte cristã. Vai ter muita credibilidade. Mas o pastor pode fazer um vídeo com aquelas pregações bem curtinhas. Também tá muita gente vendo. E o alcance do reels é enorme. Então, foi o que a Luana falou. O reels é a ferramenta que mais alavanca agora no Instagram. Bom saber. Até uma coisa nessa questão de definir, na última reunião que a gente teve do pessoal do marketing, lembra? Nós entendemos assim, tem igreja que fala muito de fé, tem igreja que fala muito de cura. Você sabe qual que é a nossa vertente aqui? Propósito. Repararam que eu estou sempre pregando propósito? Morrer para si mesmo, carregar a cruz, cumprir o chamado. Então, esse é o público que vai se sentir atraído pelas nossas palavras. Tem gente que só quer saber de cura. E outra coisa que eu queria comentar também é sobre exatamente isso. Antigamente, a gente ficava insistindo para as pessoas para conhecer Jesus. Hoje, pastor, o que eu mais vejo são as pessoas sedentas e a gente só precisa estar ali. Eu falo que a rede social, a internet, ou seja lá o que for, qual mídia que a gente vai usar, é um campo neutro. Ou eu tô ali, ou eu não tô. Se eu não tô ali, tem outra coisa que está ali alimentando essas pessoas que eu poderia estar alimentando com o evangelho. Então, assim, é assim que a gente tem que pensar nas redes sociais hoje. Será que é um novo meio de fazer missão? Com certeza. Com certeza. Porque a gente limita muito. Evangelismo. Antigamente, é uma coisa que eu sofro. Deixa eu aqui tocar no gabinete pastoral, então eu também posso confessar algumas coisas. Eu sofro muito com gente que vem do Brasil e fala sempre assim, lá no Brasil fazia assim. Primeiro, não estamos no Brasil. Segundo, a nossa igreja é uma igreja portuguesa que abraça brasileiros, romenos, russos, todo mundo. Nós não somos uma igreja brasileira, nós somos uma igreja portuguesa. Temos muitos portugueses, a cultura nossa é essa. Então, pastor, será que a gente não pode entregar água nos semáforos com coisas escritas? Vai preso. Portugal não é igual ao Brasil. O pessoal no Brasil pega uma caixa de som, vai pro meio da praça. Aqui não, você tem que ter licença da Câmara, você tem que... É totalmente diferente, a cultura. Como é? Abraços livre. Pô, o europeu não é de ficar abraçando. Não é assim que funciona. Então, entender a cultura do lugar, mas uma coisa nítida, que dá pra ver. As redes sociais, a internet é o novo meio de evangelismo, de evangelização, e muito forte. Muito forte. Muito forte. Vou dar um exemplo. Preguei domingo passado, é o que está mais forte na minha cabeça. De várias situações, mas domingo passado eu preguei. O Senhor colocou no meu coração. Comecei a orar. Pai, repreenda pensamento de suicídio agora. A minha mãe manda o meu culto online. Sei lá por quê, porque normalmente ela manda da igreja deles lá. E a pessoa assistiu e falou, eu estava com pensamento de suicídio. Quando ele falou, seu filho falou, foi para mim que ele falou. Então, é o tal do campo onde está chegando. A palavra chegou no lugar onde alguém estava com pensamento de suicídio. Nós, aqui em Portugal, chegamos naquele lugar e levamos a palavra de Deus. A internet hoje, ela viabiliza isso, né, pastor? É você ter contato com pessoas que você nunca imaginaria. Exatamente. Evangelizar quem você literalmente até os confins da terra. Quem que está participando desse podcast agora? Quem está nos assistindo? Eu não sei onde vai chegar. Exatamente. Pode ter algum pastor que está frustrado, não sabe, aí ele ouve, pô, eu vou começar a trabalhar nessa área. A igreja dele começa a fluir. Então, é tudo muito rápido. Agora, na questão do culto online, Natália, o Guilherme falou uma coisa interessante semana passada. Ele disse que o culto online, trabalha muito para trazer a experiência mais próxima do presencial.
Fala um pouquinho disso pra mim. É exatamente isso, porque trazer essa experiência é muito difícil, porque a gente vai absorvendo, a gente vai olhando, vai pesquisando e a gente vai vendo cultos que a gente pensa, a câmera devia estar ali, por que não está no pregador? Por que não está fazendo isso? Porque a gente quer que a pessoa sinta que na sala dela, ela está vendo o pastor quase na frente dela. O louvor, ter essa experiência de dançar com a música. Não sei se o pessoal já percebeu que quando a gente está com a câmera móvel dança, quem está dança junto com o baixo, vai com a bateria, justamente para isso, porque é uma experiência que a gente foi vendo que se for uma câmera fixa ou uma câmera móvel que só vai em quadros, as pessoas não vão ficar atentas a isso, justamente porque a nossa mente vai dispersar. E essa experiência de estar num culto presencial, como a Luana falou, agora muitos não podem ter. Muitos não estão podendo... A gente tem aqui na igreja pessoas que não conseguem vir no culto presencial. E a gente quer levar isso para elas, quer que elas sintam que a gente pensa e tem o cuidado com elas, sabe? E uma coisa muito legal que eu sempre falei pro pessoal do culto online, que a gente tá levando a palavra pelo culto online. A gente tá servindo a Cristo através do culto online. E esse testemunho do domingo passado é a prova viva disso. O quanto o nosso trabalho, porque às vezes as pessoas pensam, não vou entrar no culto online porque não é um trabalho muito interessante, ninguém vê, é difícil. Segura a câmera é pesada. Mas não, olha quanto a gente tá alcançando com isso. E é maravilhoso, sabe? É muito gratificante ver que a gente tá levando a palavra de Deus de formas que as pessoas não estão vendo, mas que está acontecendo. Não, e uma coisa legal, nós temos a sala de oração. O pastor chega 1 hora antes do culto e fala assim pra Nath, beleza, Nath, quero uma sala aqui. Aí tem um rapaz aí metido a produtora e fala assim, se quiser eu coloco uma cortina. Colocamos. Teve uma sala. Aí o pessoal faz uma sala. O primeiro foi... E sabe o que eu entendi? Hoje nós não temos a sala. Nós partimos para uma linha mais de uma adoração profética, uma coisa... Mas eu entendi que foi tão... Olha como que Deus faz. Foi tão necessário ter aquela sala. Deixa eu ver se tem uma foto dela aqui. Tão necessário ter aquela sala, porque isso trouxe, para quem estava participando do culto, o entendimento do que a gente estava querendo passar. E eu não sei se vocês têm reparado, mas o pessoal que assiste a sala de oração, o pessoal que tem assistido a sala de oração, eles têm separado aquele momento. Aqui é minha sala, aqui é meu lugar de orar. Dá pra ver, Ilha? Sim. Hã? Aí, deu. Dá pra ver a sala? Tá. Posso colocar aqui também. Aí. Desfocou. Tem uma sala aqui, Tem tá uma bom? sala. Tem uma sala aqui. A gente acredita. Tem uma sala aqui. Então foi muito necessário. Por quê? Outra coisa. O pessoal manda foto, o pessoal marca a gente, todo mundo dobrado o joelho orando. Exatamente. Outra coisa que tem legal, ceia. O meu coração se alegra no dia de ceia eu ver o pessoal da igreja ceando. Tá todo mundo ceando. É importante, né? Tá todo mundo participando da ceia. O pessoal pega o cálice, pega ali o sumo, pega o vinho, pega o pão e participa da ceia. Eu quero que você pense um pouquinho, enquanto eu pergunto um negócio pra Natália, erros que a igreja comete nas redes sociais. Tem certeza? Eu quero. Vai pesar. Menos os erros que eu cometo. Tá bom. É só a igreja. É só a igreja, tá bom. As igrejas em geral. Nath, outra coisa. Você gosta da loucura do culto online ou não? Te estressa? Porque eu gosto muito de trabalhar sob pressão. Eu amo. Eu gosto e odeio, assim. Eu amo. Não, eu gosto muito porque a gente tá ali correndo. Quem não vem na sala de... Tipo, quem vem participar da sala de oração vê o quanto é corrido e não passa. Ninguém fica sabendo que a câmera que tá na pessoa, que tá orando, eu tive que sair correndo pra voltar a posicionar. Pra gente é uma loucura. Mas é uma loucura boa, é uma loucura que tu chega em casa e pensa, funcionou. Que quando tu chega em casa e vê o culto, assim, e pensa, poderia ter melhorado nisso. Mas que funcionou é muito gratificante. E tudo é uma loucura. Às vezes a gente tem que mudar em última hora, quando a câmera para de funcionar. Acho que foi no domingo ou foi na quarta. Foi no domingo. Foi no domingo. Foi na quarta Foi que na o Fernando quarta. pregou. Então, a câmera do nada parou, a gente teve que se adaptar, mas isso impulsiona a gente a melhorar, impulsiona a gente a crescer e tentar não repetir esse erro, sabe? A loucura faz bem. Faz bem. Se puder ser tranquilo, é melhor. Eu vou perguntar uma coisa que eu já sei. E o pastor é muito doido ou não? Gosta de coisa doida? Vamos ou não? Maluco. Totalmente maluco. Mas sabe uma coisa que claro que vocês nem negariam isso que eu vou falar agora por educação. Mas eu acho que acaba que é uma maneira de eu impulsionar o meu pessoal. É o meu estilo de liderança. É o meu estilo. Eu falo que vou fazer sala de oração. No outro dia tem sala de oração. Literalmente uma sala de oração. Sala de oração.
Aquela sala que foi montada, aí tem o Yuri, que é o rapaz que trabalha, vice-líder Sim. co-líder do... Co-líder. Aí o Yuri fala assim, ô pastor, eu trabalhava com teatro. Beleza, então vai fazer o cenário aqui. Depois, outro dia, foi a Ana. Então, assim, eu acho que acaba que nós fazemos. O problema da igreja é falar... E eu falo para os pastores, para os líderes, para você que trabalha na sua igreja, nunca na sua vida deixe de fazer porque não tem dinheiro, porque não tem coisa. Exato. Hoje nós temos o nosso podcast legal aqui, com os pedestais. Mas vocês lembram que na pandemia nós começamos o podcast com uma tábua em cima de cavalete? Ninguém sabia que era uma tábua em cima de um cavalete? E com o microfone normal? O ano passado. O ano passado. Nós nunca deixamos de fazer as coisas por falta de dinheiro ou de equipamento. Não pode. Nós temos que fazer. O nosso culto online, nós começamos o podcast falando como? Falando o quê? Era uma webcam. E é gratificante ver o quanto a gente já evoluiu e tudo que a gente almeja ter. Por exemplo, agora a gente quer trocar a câmera, a gente quer investir nisso. E aos poucos a gente vai vendo que vai saindo do papel. E é muito legal, assim, porque a gente vai vendo Deus agindo. Porque a gente já testemunhou vários milagres envolvendo culto online, envolvendo pessoas que vieram servir com a gente, vieram trazer treinamentos. É lindo. Veio gente dos ver isso. Estados Unidos. O André, da CCLX, que é um dos caras mais tops que tem aqui em Portugal. CCLX, uma igreja fantástica. Pô, ouvi dos grandes aqui. Falei, olha, eu acompanho vocês, eu sigo o pastor e tal. Vocês estão se tornando referenciais. Vocês são bons, vocês fazem. Então, ouvir isso é muito gratificante. Por quê? Porque nós sabemos das limitações. Nós sabemos que é caro. Exato. É caro. Tem que ter dinheiro. E a igreja é missionária. A gente não tem dinheiro, não tem lá um caixa para culto online. Estraga um cabo HDMI de 40 euros, eu fico louco. Então não tá de bater no seu marido com o cabo que estragou. Porque não tem o que fazer. Mas uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, nós fazemos. Não tem nada a ver com a conversa, mas eu lembrei agora, acho que vai edificar alguém que está assistindo. Nós fizemos a reforma da casa de uma pessoa, é um dos projetos da nossa ação social, CCR Care. Nós reformamos literalmente a casa de uma... Nós fizemos uma casa de banho, que não tinha. Em um dia, mais de 30 pessoas tem no YouTube, procura depois aí. E nós não tínhamos um cêntimo para começar a construção. Eu marquei o dia, nós começamos 6 da manhã e entregamos a casa 23h30. Era meia-noite e o Léo estava terminando de fazer o chão da casa de banho ali. Então é o seguinte, uma coisa que eu tenho no meu coração, nunca deixe de fazer. Por causa da condição financeira, nunca. Nós fazemos com o que temos. Nós somos excelentes no que nós temos. Eu não tenho um computador top, mas tem um telefone. Entra no Canva. Inventa. Na minha igreja não tem nenhum designer, não sei o quê. Vai você aprender. Faz o que tem. Você é bom não por aquilo que você faz. Você é bom porque faz. Exato. Sabe? Então, é uma coisa... Você ia falar? Não, pode falar. Pode terminar. Então, nisso, todo mundo que está nos assistindo, se a igreja não se mover nas redes sociais, no culto online, vai ficando para trás. E agora sim, Luana, erros. É bem complicado falar de erro, né, pastor? Porque eu sou a favor, e eu já falei isso, do arroz com feijão. Eu acho que o feito é melhor do que o perfeito. Concordo com você plenamente. E eu acho que uma das coisas das redes sociais hoje é mostrar o que a gente está fazendo, é mostrar isso aqui. Nós estamos avançando, estamos trabalhando, estamos continuando. Estamos em pandemia, estamos em confinamento, mas estamos aqui, continuamos com o evangelho, continuamos a pregar o evangelho, porque ainda mais nesse período, mais pessoas ainda precisam. Então, eu acho necessário a igreja estar em todos os ambientes possíveis, porque, como eu disse, é um ambiente neutro. Eu gosto de Jesus. Um dos motivos que eu gosto de comunicação e do marketing é porque eu acho que Jesus era o maior marqueteiro que existia. É verdade, chegou em nós. Exato. Chegou em nós. Pastor, eu acho incrível quando Jesus cura os cegos e ele fala assim, não conta para ninguém. Olhando com essa visão de marketing espetacular. Não fala pra ninguém isso aí não, hein? Acabou. O não proibitivo existe aí. As pessoas... não posso contar, eu vou contar. É aí que tá o prazer, é aí que tá o prazer. E Jesus usava isso. Então, assim, eu acho que nós precisamos abraçar. Mas eu achei sensacional a macrocélula, a palavra do pastor, falando sobre a questão da influência, sobre aquela menina. Nunca tinha visto daquela forma. Aquela visão, né? Nunca tinha visto. E eu achei incrível. E é exatamente isso. Para influenciar, você não precisa ter um nome. Você só precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus chamou para fazer. E pode continuar, desculpa. Não, e as redes sociais é isso. Nós precisamos fazer aquilo que nós
fomos chamados para fazer em todos os lugares possíveis. E a internet hoje é o lugar mais viável de se fazer isso. E uma coisa engraçada, uma vez eu estava aqui limpando Muita gente vem para a igreja porque nos conhece nas redes sociais. O imigrante vem lá do Brasil já nos acompanhando, já conhece meu filho, me segue. Tem gente que chega aqui, parece que é íntimo meu, nunca vi na vida, mas acompanha. Isso é muito bom. Conhece culto, conhece como funciona. Mas uma das coisas engraçadas que o pessoal fala muito, para quem... O pessoal de Portugal conhece, mas o pessoal que não está em Portugal, nós estamos no sul, né? Então, claro que Lisboa é um grande polo, acontece tudo. Uma das coisas que os portugueses falam muito, a vossa igreja parece muito igreja de Lisboa, que é tipo assim, um referencial porque acontece muita coisa lá. Sim. Muitos portugueses falam isso. Sim. Outra coisa muito engraçada, um dia eu estava aqui, estava tendo alguma coisa à tarde, e passou um português aqui, um rapaz de bicicleta, parou e falou, ele é crente de uma outra igreja, e ele falou assim, ô pastor, Fogo, eu tenho que fazer uma visita. E eu fiquei olhando pra cara dele. Eu já tô sabendo que nos domingos faz até fila pra entrar. Faz fila pra entrar. Eu falei assim... Aí sim. Então, assim, é o marketing que tá chegando. A nossa igreja está num crescimento muito... nós estamos numa crescente? Sim, nós estamos crescendo muito. Nós estamos batizando muita gente. Nós estamos ganhando muita gente para Jesus. Isso é uma verdade. Nós estamos crescendo numericamente? Bastante. Estamos estruturando? Sim, isso é verdade. Nós não... Tudo que a pessoa vê na rede social é a realidade nossa. Nossa igreja é assim. Nós não escondemos nada. Senão a pessoa chega aqui é uma mentira. O que a pessoa vê é tudo verdade, mas o marketing chega longe. O rapaz disse que faz fila na igreja. Eu nunca falei isso. Chega tão longe ao ponto de, quando começou a pandemia, várias igrejas do Brasil... Várias não, vamos limitar. Mas 2, 3 igrejas vieram me procurar na época, pedindo, como é que vocês fazem o culto online? Como é que vocês fazem isso? Como que vocês fazem? Qual programa vocês usam? E era, tipo... Uma igreja relativamente grande, outras... Olha, Nath, já dá pra criar um workshop. Viu? Aí, viu? Claro, eu sabia claro. nada e, né, tava ensinando. Mas, assim, tipo, de saber, qual é o programa, qual é a câmera, qual é o estilo de corte que vocês fazem. E a gente vai vendo o quanto isso vai chegando. Porque a gente olha as igrejas grandes, mas as outras, para algumas igrejas, nós já somos grandes. Sim. E- E somos. Exato. E E somos. temos uma estrutura para isso. Temos... Exatamente. Na verdade, nós muitas vezes não nos consideramos grandes porque nós sabemos aonde Deus vai nos levar. Amém. Isso é fantástico. Às vezes a gente fica satisfeito com o que temos, mas ao mesmo tempo sabe aquela, meu Deus, eu sei. Sabe quando a gente sabe? Eu sei. Então, assim, Deus ministra no meu coração muito forte, eu tenho essa convicção muito forte. Mas para quem nos vê de fora, e isso graças ao trabalho do marketing, da fotografia, do culto online, do pessoal que trabalha. E hoje a gente já começa a criar até uma característica própria de filmagem, de fotografia. Porque é a cara da nossa igreja, pastor. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Por mais que nós pegamos referências, o pastor conhece a sua igreja, o pastor sabe a necessidade. O culto é feito assim porque os meus membros precisam disso. Exatamente. Se vai alcançar mais pessoas que se identificam, né? Não é todo mundo igual. As pessoas se identificam, elas estão ali porque nós nos identificamos. Então, assim, por mais que nós pegamos as referências, nunca vai ser igual, porque nem pode ser tudo igual. Não deve. Não deve. O meu pai falou uma coisa muito Tem que ter essência, tem que ter a sensibilidade que nós estamos trabalhando com pessoas. Não é só ferramentas, não é só números, não é só Exatamente. alcance. Por mais que Exato. nós usamos as ferramentas, são pessoas. A gente Luana, precisa pensar aí nisso. volta no que a gente fala, é o propósito. Exatamente. Meu pai falou uma coisa muito acertada. Meu pai, e ele fazia live com o telefone embaixo, assim, ó. Só aqui a banha. Falou, pai, não, pai. Aí ele fazia assim. Não, pai. Era uma confusão. E ele melhorou muito as lives que ele faz no telefone e tudo. Mas ele falava assim, ó, se o meu povo, se a mensagem chega pro meu povo, já tá de bom tamanho. Aí o que vier a mais, de uma maneira assim, eu concordo. E de outro ponto, não. Outro ponto de vista, não. Mas eu concordo com ele. Primeira coisa, é pra gente pastorear o nosso rebanho. Então, nós não damos o melhor. Não é o pessoal da câmera tá dançando lá, não é para se mostrar. É para que o nosso povo receba o melhor. A arte é unificada, o estilo, as cores. Não é pra gente... Estamos copiando alguém, não. A gente quer que o nosso povo... Agora, é claro, não é só pro nosso povo. Claro que não. É para chegar pro doente. Exato. Com certeza. É para chegar pro depressivo. É para chegar pro cara que tá pensando em se matar. Então a igreja precisa se mover na questão da internet.
culto online, mídias sociais. E eu gosto muito de histórias, eu gosto de mostrar bobeira, porque eu acho que também desmistifica um pouco o pastor, né? Tem gente que olha pro pastor, acha que o pastor é aquela coisa intocável. Eu gosto de mostrar meu lado humano. Eu sou gente. Claro, eu tenho meu chamado, mas sou gente. Na comunicação, a gente chama isso de humanizar o seu conteúdo, né? Exatamente. É mostrar a verdade, mostrar que somos todos iguais, somos acessíveis uns aos outros, né? Agora, olhar para olhar hoje e ver que eu tenho uma equipe que já pode formar outros, no caso de vocês. E eu tô com duas aqui, né? A Débora é a líder do Criativos, que é a líder da Luana, não tá aqui. Né? Então, assim, o Gui é líder do culto online. A Nath é líder, na verdade, de outro ministério da igreja, que é a direção de culto. Mas saber que eu tenho uma equipa, como nós estamos em Portugal, que dá para fazer formação, workshop para... Isso é gratificante como pastor. Saber que a gente começou com uma webcam e hoje nós temos uma equipa que pode sair viajando, ou por Zoom, ou seja, como for, para poder levar treinamento pro pessoal. Eu acho isso incrível. Eu acho que eu não sei se o pastor tem 2 filhos, eu não sei se o pastor já assistiu o desenho, o anime da Pixar, que chama Soul, o novo, da alma. Não. Que fala sobre propósito. E no final, o cara quer tanto tocar no lugar, o propósito de vida dele é tocar piano no lugar, tocar. E ele morre, daí ele luta para poder voltar. E quando ele toca, ele fala assim, mas é isso? E a mulher fala assim, não, o seu propósito é viver fazendo isso. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. É o dia a dia, é viver, é expectativa de um novo dia, e as redes sociais estão aí para nos potencializar nisso, em fazer chegar em mais pessoas. Eu lembro quando eu era mais nova e a gente não tinha muita condição. Então, a gente tinha um computador em casa e eu tenho mais 3 irmãos. E meu pai era muito bravo. Já vivi isso, já. E meu pai era extremamente bravo e só podia usar o computador 1 hora por dia. Então, você imagina. Cada um tinha sua pasta, né? Pasta Luana, pasta... E aí, naquela época, eu comecei a participar de uma célula online no MSN. Há 10 anos atrás, pastor. A long time ago. E aí eu falava assim, e eu era tão limitada e eu ficava ansiosa para poder participar daquela célula. Hoje eu tenho um telemóvel na minha mão e eu não faço 10% do que eu fazia naquela época. Então, assim, às vezes eu me policio muito com isso, sabe? De pensar no que eu estou fazendo com as ferramentas que eu tenho na minha mão, sabe? Isso é ministério, isso é chamado. A gente tem tempo para fazer um outro podcast com mais gente. Isso aqui é uma área da gente conversar assim, muito. Então, se você quiser um treinamento, aqui é só entrar em contato com a gente. Elas cobram barato, é só uma oferta para elas, já está tudo certo. É fazer. A igreja tem que fazer. Põe foto, vai, peça opinião. Muitos pastores me procuraram também. Até alguns eu direcionava o Elian, direcionava para o Gui. Fala com o Elian, fala com o Gui. Queria nem... Porque eu não sei também, né? Eu gosto de outra área. Mas é muito importante fazer. Tá? Fazer. Quero agradecer vocês duas pela conversa. Muito gratificante ter vocês aqui no ministério. Amém. Mesmo. Amém. Vocês são top. Sim, glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Nath, deixa o seu arroba aí, pessoal. Não. Antes ela tem que falar o que é um CAT 5. Não, eu vou deixar Nath, o que é um CAT 5 e um CAT 6? Eu vou deixar assim, eu vou fazer a pergunta. O que é um CAT 5 e a diferença entre um CAT 5 e um CAT 6? Cara, isso é marketing. Luana, isso é marketing, cara, ó. Quando sair, deixa nos comentários. Marketing, isso é marketing, cara. Deixa o seu arroba aí, pessoal, quiser te seguir. Meu arroba é difícil. É Natália, com 2 As no primeiro A, LF. O Elian depois bota na edição, né? Bota, Elian. Ele tá com uma cara de vai colocar os arrobas do pessoal. Olha essa cara. Ó, você pode aproveitar e falar pra elas mandarem. Então me manda um template bonitinho, pronto, já que eu coloco. Aí. Então, é só fazer aí que ele põe. Tá bom, a Luana faz. Eu vou mandar todos os arrobas. Ok, pode deixar. Luana, e aí? Deixa o seu arroba pro pessoal também aí. Bom, meu é arroba Luana Camargo, 2 R's, bem do interior do Paraná. Conterrânea. É de... São João do Ivaí. Aí, Elian. Você sabe que o Elian é meu primo? Ah, então tá bom, não é novidade. Paranaense também, de Apucarana, Paraná.
Pois é. De Apucarana. 80. Aqui, ó, Eliane, lá de Eu sou Paranazão. mais um pouquinho afastada ali. Bem pé vermelho. Pessoal, então é isso aí. Obrigado vocês duas. Foi muito bom estar com vocês aqui. Gente, esse foi mais um Gabinete Pastoral, podcast do Pastor Juninho. Cuidado! O próximo pode ser você aqui no meu gabinete, hein? Deus abençoe. Valeu, valeu. Foi bom.